Olá! Iniciamos agora o segundo episódio da primeira temporada do Encontro Sul-Mato-Grossense de Psicanálise, o Feminino na Atualidade. As psicanalistas da SPMS, Paula Francisca de Andrade Mittelstedt e Maria de Lourdes Jeffery, vão falar daqui a pouco sobre o curso Complexo de Édipo, que será dividido em 2 capítulos de 2 horas. Um que você assistirá agora e o outro em nosso próximo episódio. Freud considerou o Complexo de Édipo um evento universal do início da infância. Ele constituiu uma das dinâmicas fundamentais da teoria da clínica psicanalítica. Para a teoria psicanalítica, o momento crucial da constituição do sujeito situa-se no campo da cena edípica. Dessa forma, o Édipo é considerado por Freud como o complexo nuclear das neuroses em que estrutura e organiza a personalidade humana. Neste capítulo, vamos pensar sobre este tema tão importante para toda a sociedade. E aí, preparados? Vamos começar! Boa noite a todos. Eu sou a Débora Alexandre de Jesus, psicanalista da SPMS, Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Com muito prazer, que estamos aqui com todos vocês hoje, essa noite, reunidos para mais um episódio, para a continuidade, do seriado, o Feminino na Atualidade. E eu gostaria muito de agradecer as 2 colegas que são as convidadas de hoje, a Paula Francisca Mittelstadt, sempre complicado o sobrenome da Paula, e a Maria de Lourdes Jeffery Contini, que são psicanalistas da SPMS e prepararam com todo carinho o curso de hoje, o Complexo de Édipo. O curso será dividido em 2 tempos, hoje uma parte e a segunda parte na quinta-feira. Também queria fazer um agradecimento especial aos nossos universitários. Chamamos assim nossos filhos, que são nossos consultores e técnicos de plantão para nossas dúvidas em tecnologia digital. Dando início ao nosso evento, então eu apresento a Paula, psicanalista da SPMS, a Maria de Lourdes também. E logo, eu também queria avisar a todos vocês que após a fala das 2 colegas, vocês poderão fazer perguntas de 2 formas. Primeiro, formulando por escrito aqui no chat a sua pergunta, ou escrevendo no chat que você gostaria de ter a palavra. E, na sua vez, nós abriremos os microfones para que seja realizada a pergunta. Os comentários ficarão todos aqui no chat, ao lado, E as perguntas serão organizadas e formuladas por mim e pela Joselane Campanha, que também é psicanalista da SPMS. Ok? É isso, então. Com a palavra, a Maria de Lourdes e a Paula. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer a minha sociedade, que promoveu esse evento tão importante e bacana, onde a gente pode... Semana passada a gente viu vários conceitos importantes que foram bacanas para a gente poder trabalhar. E gostaria de agradecer vocês por estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é tão complexo, sobre o complexo edípico, e dizer que a gente dividiu o tema em 2 episódios, como foi colocado. Hoje nós vamos falar bem mais, a questão bem estruturante de Freud em relação ao complexo de Édipo, e na quinta-feira a Maria de Lourdes vai falar mais nós vamos falar a questão da sexualidade infantil e Freud, tá? Não sei se a Maria de Lourdes quer falar um pouquinho, alguma coisa. Boa noite a todos. Falar um oi. Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade e desejar que todos possam ter um aproveitamento daquilo que a gente tentou mostrar aqui, ou tentou, enfim, construir, dentro de toda a complexidade que é o percurso da própria obra freudiana, Então, sabendo dos nossos limites, mas nós vamos tentar fazer com que vocês possam aproveitar e que a gente possa ter um bom debate.
Uhum. Bom, eu vou colocar o PowerPoint. Tá liberado para eu pôr? Tá, né? Vocês estão vendo? Tá projetando? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Bom, vamos lá. Vamos tentar falar de uma maneira bem simples e clara, assim, bem abrangente sobre o que seria o complexo de Édipo em Freud, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, de alguma forma é um desejo por uma figura pela mãe, né? Um desejo incestuoso por uma figura parental e o ódio e hostilidade em relação ao outro, né? Ele parece ser simples, né? A questão da instauração da lei para que esses desejos não fiquem soltos ao tempo todo. Então, existe uma necessidade da lei a partir disso. Parece ser simples falar disso, mas ele não é tão simples assim. Ele tem toda uma complexidade, porque ele ele constrói a dinâmica psíquica, junto com os conceitos que Freud vai desenvolvendo no longo da teoria dele. Vocês vão ver aqui, conforme o curso vai acontecendo, que desde 1895 até 1937, Freud vai desenvolvendo toda a teoria. E eu acho que pela questão do complexo de Édipo, ele abarcar algumas perspectivas que a gente pode ver, olhar por ele, que é a questão da trama edípica dentro da instauração do intrapsíquico, a trama edípica dentro da relação do bebê com os objetos pai e mãe, e a trama edípica dentro da questão da psicopatologia do Édipo. Então, só falando isso, a gente já tem uma noção do quanto é abrangente toda a teoria relacionada ao conceito, né? Então, a gente vai, como a Maria de Lourdes colocou aqui, nós dividimos de alguma forma que ficasse um pouco mais organizado, a gente tentou colocar a questão do desejo, então, complexo de Édipo, uma visão a partir do desejo, das fantasias incestuosas, da partir da castração, nós dividimos isso também, e a partir das identificações. Vamos lá. Bom, temos que passar vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o mito de Édipo, né? Acho que todo mundo conhece, depois que Freud vem trabalhando a questão do complexo de Édipo, ficou mais famoso ainda, mas nada mais é do que o Édipo, ele era filho de Laio e Jocasta, e quando esse casal triangulou, vamos dizer assim, né, que teve esse bebê, eles tinham um destino muito ruim se eles tivessem um filho, que esse filho mataria o pai e casaria com a mãe. Com essa situação, o rei, o Laio, entrega o Édipo para um criado, para que ele o matasse, só que o criado fica com dó e entrega ele para adoção para o rei de Corinto, Pólibo de Corinto. E, a partir daí, o Édipo vai sendo criado como filho desse rei, e quando ele atinge a idade adulta, ele vai se divertir com os amigos e bebe, e descobre lá, numa briga, eles dizem que ele não é filho legítimo. Ele fica muito transtornado com isso e resolve ir aos oráculos de Delfos perguntar se realmente isso era verdade. Ele não teve a resposta que ele queria, mas ele teve uma outra resposta que deixou ele mais chocado. Disseram a ele que ele mataria, ele era uma pessoa não era uma pessoa bem vista, porque ele mataria o pai e casaria com a mãe. Ele fica transtornado e resolve salvar esse casal e vai embora de Corinto e vai em direção a Tebas. Numa dessa situação, ele encontra uma caravana com algumas pessoas transitando ali, e ele tem uma discussão, ele acaba brigando com essas pessoas e mata as pessoas que estavam ali. Entre eles tinha um senhor, e depois a gente vai saber que era o Laio, o pai legítimo dele. Transtornado, ele sai dali e vai rumo a Tebas. Quando chega perto do muro de Tebas, ele se defronta com a esfinge.
A esfinge ela estava lá para poder... existia uma lei, uma ordem ali, que as pessoas tinham que decifrar o enigma dela para poder entrar e para não cair sobre a desgraça. Édipo conseguiu decifrar o enigma da esfinge e, com isso, ele ganhou a possibilidade, como troféu disso, casar com a rainha de Tebas, que depois ele foi descobrir que era a própria mãe dele. Com isso, ele fica transtornado e fura os próprios olhos para não se dar conta do que ele estava vivendo. Bom, por que é importante a gente pensar o que Freud trouxe do mito de Édipo, que eu acho que é importante a gente falar um pouco. Primeiro, vocês sabem que o Freud, ele foi um grande estudioso da cultura, da filosofia, e ele gostava muito da mitologia grega. Ele entendia ali que existia uma democratização dos impulsos dentro de toda a cultura grega. E, ao mesmo tempo, uma questão de uma ordem da lei do pai. Então, são mitos que, de alguma forma, falam da questão do inconsciente, dos desejos desenfreados e a necessidade de colocar uma lei. Então, Freud sempre se interessou muito pelas culturas, pelas civilizações mais primitivas, pelo incesto, pelo parricídio, e isso vai de encontro com todo o estudo dele em relação aos desejos proibidos. A partir daí, ele fala da questão da importância do ético, que é a instauração da lei, né? A lei para que nós pudéssemos... A lei como um pacto civilizatório, que a gente possa, de alguma forma, sair de toda essa questão narcísica e poder caminhar junto à civilização. Bom, eu vou trazer aqui para vocês uma frase da Mônica Macedo, não sei se vocês conhecem, que eu achei bem bacana, que vai falar diretamente sobre isso que a gente está conversando. Ela diz assim: assim como o drama edípico, coube ao oráculo avisar os riscos que Laia e Jocasta corriam ao conceber um filho. Na psicanálise, caberá a Freud ressaltar os riscos psíquicos de deixar os desejos infantis à solta pela falha da repressão. Quando o lado infantil é maior e invade desenfreadamente o terreno do adulto, regrado pela lei, o homem é cometido de uma peste. Para nós aqui é a neurose, né? Então a gente vai estar... O complexo de Édipo, ele está diretamente relacionado à questão ele é o núcleo, é o complexo nuclear das neuroses, porque toda a questão do desenvolvimento psicossexual da criança vai estar permeada pela fantasia edípica. Vamos ver o outro. Bom, falar de Édipo é falar de sentimento de amor e ódio ao outro. Freud explora os destinos do amor e do ódio da trama edípica através de polaridades importantes, tais como ego e não ego, ou seja, eu e o outro, né? Se eu fico num mundo mais narcísico, eu fico numa questão mais egóica e não desenvolvo para ter um contato com a realidade, que é o encontro do outro. O prazer e o desprazer, né? Eu amo o que me dá prazer e eu desprezo o que me dá eu odeio o que me dá desprazer. Então aqui a gente já está falando da questão do impacto da realidade como frustrante no psiquismo, perturbando ou movimentando para novas concepções, né? Uma outra perspectiva que a gente polaridade que a gente pode abordar a questão do complexo de Édipo, abordar não, que ela está intrínseca na questão do Édipo, é a forma de atingir a satisfação amorosa com o objeto. Que pode ser, a libido pode ser querer se satisfazer de forma ativa ou passiva. Então, Freud vai falar que o aparelho psíquico busca diminuir o desprazer. E desta forma, no início, a criança tenta aderir aos objetos que trazem satisfação e expulsar o mundo externo por ser fonte de desprazer. Aqui nós temos uma figura para a gente poder pensar juntos, né, que é a questão do desenvolvimento da libido, como que ela vai percorrer desde uma questão de uma relação dual, uma fase narcísica, de todas as provisões dessa criança estão sendo feitas através dessa dupla, e conforme isso, a libido ela precisa sair desse movimento e ir para fora, para o mundo externo, rumo à entrada do outro, que é exatamente a questão
do Édipo, né? O Édipo é a possibilidade da criança triangular. Ao triangular, ela consegue simbolizar, ela consegue abrir espaço para novas histórias, novas relações e novos caminhos. Então, é importantíssimo o desenvolvimento da libido rumo à realidade. Tá? Aqui a gente pode falar rapidamente sobre as fases psicossexuais envolvidas na questão desse desenvolvimento da libido. Então, Freud, eu não vou abordar, vai ser bem rapidinho, porque senão é outro curso para a gente poder trabalhar isso, tá? Mas Freud vai falar que as pulsões sexuais, que no início a criança ela tem zonas erógenas. No começo pela boca, então o bebê vai ser nutrido pela mãe, pelas pessoas que cuidam dele, e ela vai desenvolver uma estimulação maior nessa zona oral. Com isso, ela vai ter uma satisfação. Dessa satisfação, vai ocorrer um plus de satisfação, vamos pensar assim, que é a pulsão sexual. Então, vai estar ligada a uma zona erógena, com uma relação objetal ligada a essa zona erógena. Depois, a anal, conforme ele vai se desenvolvendo, os aspectos fisiológicos dele e psicológicos vão se desenvolvendo, a criança começa a entrar na fase anal, que é um momento de controlar o cocô, de expulsar o cocô. Então, a criança tem a percepção maior do seu corpo nesse sentido, e ela vai se relacionar com o objeto através desses prazeres que ela vai obter daqui. Né? E, então, são prazeres autoeróticos, é importante a gente entender isso, não tem uma relação, uma ideia de um objeto total, e essa pulsão ela vai caminhando conforme vai desenvolvendo, que eu disse para vocês, e ela vai chegar na fase dos genitais, que é quando começa a masturbação, e a criança, o menino, começa a perceber que ele tem um pênis e que ele gosta de brincar com aquilo. As meninas percebem que elas não têm, elas ficam assustadas, nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje, a respeito da fase fálica. E depois dessa fase fálica, vai passar para a fase latência, que é um momento mais morno, vamos dizer assim, das pulsões, onde elas vão realmente estar voltadas para o mundo, para a realidade, para relações sociais, aprender coisas. E na puberdade entra a fase genital de fato, quando a criança tem a concepção que ela pode ter uma relação sexual de fato. Então, o complexo de Édipo ele vai ordenar essas pulsões sexuais que elas são fragmentadas. Então, ela é fragmentada só com a campo oral, aqui com a campo anal, fálico e fálico. O complexo de Édipo ele chega e organiza tudo isso, dando uma visão para a criança de que ela é um corpo inteiro, tá? E que ela pode se relacionar a partir daí com outro diferente dela. Vamos para o próximo. Então, resumindo aqui, o complexo de Édipo localiza na fase fálica, entre os 3 e os 5 anos de idade, até a fase de latência. É revivido na puberdade e superado com maior ou menor êxito um tipo especial de escolha de objeto. A gente vai estar esmiuçando isso conforme esse tempo todo aqui no curso, tá? Se o desenvolvimento libidinal não sofrer grandes perturbações, o indivíduo ultrapassa essa etapa narcísica, superando as trocas de prazeres entre ele e quem cuida dele, e incorpora como funções protetoras de autoestima. Depois disso. Oi? Não, nada. Tá. Continua. Caso contrário, fica marcado sua evolução libidinal como modelo narcísico. Então, nem sua mãe, e muito menos além dela, é registrada adequadamente, e sim seus próprios eus, né? Ou seja, os traços identificatórios indiferenciados do objeto. Então, aqui ele está falando de como que vai ocorrer esse desenvolvimento libidinal e a importância disso para que a criança saia dessa fase narcísica com a mãe e vá começar a ter a sua indiscriminação em relação a ele mesmo, né, e registrar as questões da importância de registrar as relações com outros, senão ele vai ficar muito numa questão narcísica voltada com ele, criando vários aspectos de objetos relacionais muito moldado
né, no formato narcísico, para satisfazer os desejos dele. Bom, no começo, a gente fala que todos os estudiosos falam de que o Freud ele começou de uma forma intuitiva e observador de todo essa ideia do mito de Édipo, para poder construir. Ele ficava muito atento com os relatos das histéricas, que de alguma forma elas traziam muita questão de elas adoeciam na fase adulta, mas que tinha toda uma correlação de uma fantasia incestuosa com o pai. E ele começou a perceber uma relação entre esses desejos e o desenvolvimento psicossexual. Freud foi um grande estudioso, uma curiosidade aqui que eu não sabia, achei interessante, que ele no segundo grau, ele concluiu o curso dele, ele fez toda uma dissertação, uma tradução sobre o mito edípico. Então, lá na adolescência, ele já vinha em volta de estudar esse mito, chamava muita atenção dele. E ele também gostava muito de arte, então ele participou, quando ele estava na França, ele participou da peça do Édipo Rei, e foi, né, a partir daí que ele teve um insight, vamos dizer assim, ele escreveu uma carta para o Fliss, que é a carta mais famosa, uma das cartas famosas no início, que fala sobre a questão do complexo de Édipo, que é a carta 71, que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele escreve a partir da peça que ele assiste, que ele entende que existe alguma questão relacionada ao mito de Édipo com a relação dos desejos incestuosos da mãe, tem um risco aqui, mas tudo bem. Os desejos incestuosos da histérica em relação aos pais. Ele também foi objeto de estudo, porque ele se autoanalisava sobre os desejos que ele tinha em relação à mãe, à filha, ou a raiva que tinha do pai, enfim. Bom, em 1897, quem for querer estudar o Édipo, é uma carta que realmente é muito importante começar por aí, né? Ela começa a trazer todas essas questões para Freud em relação ao complexo. Será em 1897, no rascunho N, na carta 71, que Freud faz a primeira menção direta do mito de Édipo. Freud revela que descobriu em si mesmo impulsos carinhosos em relação à sua mãe e hostis em relação ao seu pai, ambos envolvidos pelo afeto que ele dedicava. O mito de Édipo Rei será protótipo desse conflito. Dessa forma, Freud levanta a hipótese de que a fantasia sexual se adere quase sempre ao tema dos pais. Neste mesmo ano, Freud abandona a teoria da sedução, mas preserva a ideia de que a sexualidade e a repressão é a causa das neuroses. Começa a relacionar a neurose com a sexualidade infantil ligada aos pais. Bom, nós trouxemos esse panorama aqui para vocês. Como eu falei, quem se interessar mais pelo tema, poder buscar alguns artigos de Freud que abordam o tema do complexo edípico, a gente colocou aqui alguns que eu acho que são importantes para a gente falar um pouco. Nós vamos eleger alguns do trabalho, nem todos a gente vai conseguir abordar nesse momento. Mas se vocês puderem acompanhar essa flecha, vocês vão perceber que Freud começou lá em 1985, falando da teoria da sedução, e vai passar pelas fantasias incestuosas, que vai banhar todo um período aqui grande, que o resto de toda a teoria dele, ele vai falar através disso, né, que é a relação que se estabelece na construção do psiquismo é através de uma relação, de uma fantasia incestuosa. Depois a gente vai passar diretamente na questão do superego, que é a interiorização da lei dentro do ego, né? E o complexo feminino, que na quinta-feira a gente vai abordar mais por aqui. Hoje nós vamos ficar bem nesse aspecto aqui, tá? Bom, da teoria da sedução e a sexualidade infantil, essa época é uma época onde Freud trabalha muito a excitabilidade do corpo. Então, ele vai trazer alguns casos aqui que vão falar muito essa questão masturbatória, onde ele diz que existe uma sexualidade infantil muito cedo, ele está tentando provar a sua teoria da sexualidade nesse período, e que ela está relacionada a uma teoria, ele dizia que era uma teoria de sedução, como se fosse uma sedução de fato,
dos pais em relação aos filhos. Aí ele entende que não é necessariamente uma sedução de fato, mas uma fantasia dessa. De 1987 a 1900, tem a interpretação dos sonhos, ele vai trazer a questão da importância dos símbolos na construção da imaginação a respeito dos desejos edípicos. Então, ele vai falar de sonhos de morte de pessoas queridas, onde sempre estavam voltadas à ideia de uma pulsão sexual para a mãe e um desejo e uma relação hostil com o pai. Aqui nós temos os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que também os 3 ensaios, o caso Dora, o pequeno Hans, são casos que o Freud vai relatar que a teoria do complexo de Édipo está toda aqui. Essa que ele vai desenvolver em 23. Só que está dentro de um formato ainda não intrapsíquico, está dentro de um formato onde ele coloca muito mais a relação de castração e de interdição por uma relação de natureza social, de fora. Ele ainda não instaurou aqui dentro o superego, que é o que vai, de fato, estabelecer todas as interdições dos desejos edípicos. Você quer falar um pouquinho dos 3 ensaios, Maria de Lourdes? Eu acho que é importante colocar que essa obra de 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ela tem um peso fundamental na obra de Freud, né? E para nós aqui nessa discussão do complexo de Édipo, ela também vai ser algo fundamental, né? Porque nesse momento ele tira essa dimensão da sexualidade numa esfera puramente biológica, né? E passa para uma esfera psíquica. Então, aí nós passamos a ter uma psicossexualidade. E com ela, nós teremos, então, ele vai desenvolver nos 3 ensaios uma série de conceitos que vão ser importantes ao longo da obra, né? Que é a questão da sexualidade infantil, da disposição perversa polimorfa da criança, zonas erógenas, pulsão parcial, né? A própria pulsão sexual, que vai através das pulsões parciais, como a Paula já disse aí, ela vai através dessas pontes específicas, né, que seriam as zonas erógenas, é onde ela faz a descarga. Enfim, ele vai mostrar todo o desenvolvimento da sexualidade humana já numa outra perspectiva, descolando essa sexualidade do aspecto puramente biológico, né, mas trazendo para uma outra esfera que seria a esfera psíquica. E isso para a gente é fundamental. Bom, e tem no Pequeno Hans, ele chega aqui, tanto no Pequeno Hans quanto no Homem dos Ratos, é importante, porque ele vai falar muito da questão, como a gente estava falando, da excitabilidade. Ele vai começar a entender como essa excitação ela vai fazer um movimento dentro do psiquismo da criança e vai trazer algumas configurações para que ele possa resolver essa excitabilidade. Então, vai falar o Homem dos Ratos, o Pequeno Hans, ele vai falar basicamente da masturbação que o Hans tinha, o desejo, e ficava o tempo todo masturbando o pênis. O Homem dos Ratos, ele vai falar de da fase anal, onde tinha uma excitabilidade muito grande nesse órgão, e é importante a gente entender isso, porque quando você tem uma excitação maior num órgão específico dessas fases, você tem uma regressão, a libido ela volta com mais facilidade a isso. Então, ficou marcado. O Homem dos Ratos, por exemplo, ele tinha sérias dificuldades com problemas de lombrigas, de coisas que ele tinha em relação às fezes, e isso marcou para ele, dentro do psiquismo, uma relação onde isso ficava muito atormentado. E, além disso, é importante que, a partir daqui, Freud vai começar a desenvolver, chamar a atenção para a questão da relação do objeto externo, de fato, quanto ele é importante e quanto a criança vai em busca desse objeto. No Homem dos Ratos ainda, ele traz
a forma como a libido é satisfeita por conta de ser uma fase uma fase anal, então ela é ambivalente, a criança pode tanto ter prazer em segurar, ativo em segurar as fezes, como ela tem prazer em expulsar as fezes. Então, Freud traz daí as duas correntes da pulsão, onde a libido pode se satisfazer nas duas correntes da pulsão sexual, onde a libido pode se satisfazer através de um formato passivo ou de um formato ativo. Bom, aí, como a gente já disse aqui, quando ele abandona a teoria da sedução, ele passa a falar que dentro do psiquismo existe uma fantasia incestuosa ligada ao édipo e que ela, de alguma forma, vai trabalhar todo o desenvolvimento desse ego. Aqui a gente começa a entrar dentro da relação do objeto externo, como que a criança se relaciona com isso e as marcas que isso vão ficar no psiquismo. Fica como resíduo a fantasia incestuosa dentro do complexo de Édipo. E aqui a entrada do desenvolvimento do ego e a transformação dele através das identificações. Em 1910, um tipo especial, aqui são alguns casos que vão falar de adultos que Freud observava como a relação que eles tiveram na infância de uma fixação com dessas figuras parentais vão atrapalhar no seu desenvolvimento adulto na relação sexual de fato. Então, em 1910, um tipo especial de escolha feita pelos homens, ele vai falar especificamente da fixação da mãe, né, no objeto materno. Você quer falar alguma coisa ou eu continuo? Eu acho que é interessante porque ele fala aqui, por exemplo, que ele descreve 4 características, Freud, né, que ele percebeu. Primeiro, o objeto escolhido é uma mulher que pertence a outro homem e que é infiel. E na segunda, o indivíduo promete fidelidade eterna, mas logo troca a mulher por outra. A terceira característica, ele repete o mesmo voto à nova mulher e assim sucessivamente. E a quarta característica, a obsessão de salvá-la de algum perigo que ameaça o tempo todo. O Freud faz uma relação dessas características, no caso da fixação da mãe, né? Exatamente porque na primeira a rivalidade que aparece, né? Repete a rivalidade com o pai. A infidelidade é um atributo da mãe, que não é fiel, porque tem o pai no meio dessa relação, né? As próprias infidelidades constantes da terceira característica que ele fala aqui diz respeito a essa busca constante da mãe e, por fim, redimir a mulher de perigos terríveis ao complexo paterno, ou seja, uma tentativa constante também de proteger a mãe do ataque que o pai poderia fazer na disputa pelo objeto amoroso, né? Então, aí, esse tipo de escolha faz com que essa fixação atrapalhe ou cause algum tipo de distúrbios no próprio desenvolvimento da sexualidade adulta de um homem. Bom, aqui no caso, no 1912, Freud vai trazer sobre a tendência universal à depreciação, depreciação na esfera do amor. Ele vai falar da impossibilidade dos adultos, na escolha do parceiro, de poder ser feliz. Ele fala, na verdade, de ter uma realização sexual de fato. Ele fala aqui da impotência, muito mais voltada ao homem, da impotência sexual, impotência psíquica, sexual. Então, Freud vai dizer o seguinte, que existem duas correntes da fase de desenvolvimento da criança, da libido, e essas correntes, se elas estiverem desfusionadas, se elas não estiverem unidas, elas não vão permitir com que o homem, no caso específico desse artigo era sobre um homem, consiga ter carinho e amor pela mulher que ele escolheu. Ele vai estar fixado, como a Maria de Lourdes falou, numa fase com a relação materna. São duas correntes que aqui, para que se tenha uma relação amorosa de fato, o homem tem que unificar essas duas correntes. A corrente carinhosa, que ela vem da pulsão de autopreservação, junto aos cuidados dessa mãe, lá na fase em que o bebê sente todo aquele carinho, admiração, aquela coisa de olhar para a mãe admirado. Então, isso ele tem que trazer na vida adulta, tem que trazer não, é importante que ele traga para que ele seja feliz,
e a corrente sensual também, que são resquícios da pulsão sexual ligada a figuras parentais. Se isso estiver disfuncionado, vai ocorrer um conflito. Então, Freud vai dizer que vai ocorrer uma impotência psíquica, como eu falei, e Freud resume numa frase que é interessante. A mulher que o excita lembra a mãe, ao objeto materno inconsciente. Então, se o homem ama uma mulher, não a deseja. E se a deseja, não vai poder amá-la. Então, é necessário que ele tenha resolvido isso dentro da sua fase de desenvolvimento, para que ele venha a ter uma relação sexual adulta saudável. Ele diz que na mulher essas dificuldades elas aparecem pela frigidez. Isso é vamos dizer assim, o grau maior dessa dificuldade. A gente pode ver aqui outras mais leves, que é a questão de casais onde o marido ele deprecia o tempo todo a mulher, existem casamentos onde ocorre muito mais uma relação de depreciação do outro do que uma relação amorosa de fato, um casal que possa casar de fato. Bom, esse quadrinho aqui ele é bem pesado, a gente vai estar abordando ele no corpo do trabalho, porque pesado no sentido assim que são teorias bem, com uma construção bem forte sobre o conceito não só da estruturação no complexo de Édipo, mas principalmente de como ocorre as identificações, a transformação do ego em relação às identificações com esses traços que a criança vai incorporando dentro dele. Em 1913, nós temos 1913 tem Totem Tabu, e tem também Totem Tabu, que vai falar muito sobre a questão da identificação, fala da revolta da autoridade paterna que conduz a uma identificação do pai, todo-poderoso internamente. Então, a gente começa a observar a lei sendo instaurada aqui dentro. Existe uma incorporação, por revolta, ele incorpora esse pai. Em 1913, tem um outro artigo que eu acho interessante, eu vou ler um pouquinho dele bem resumido, que é a predisposição da neurose obsessiva, que o Freud vai falar como ocorre a interiorização do sentimento hostil, vai falar do ódio, da agressividade internalizada. Então, o destino do impulso hostil através da incorporação do objeto, do objeto frustrante. A raiva que a pessoa consegue ter e perceber em relação àquele objeto frustrante vai ser engolido, interiorizado dentro do ego dessa criança. A frustração incorporada internamente será, lá na frente, em 1923, o protótipo do ideal de ego e o futuro superego. Então, aqui ele já começa a escrever algumas coisas do que ele vai definir lá em 1923. Então, o ego se modifica para incorporar uma relação frustrante que ele teve numa fase de desenvolvimento. Bom, aqui nós temos o nosso trabalho, então a gente vai basicamente trabalhar em cima desses textos hoje. Quinta-feira nós vamos já trabalhar mais por aqui, tá? Aqui, por mais que Freud, eu achei importante, a gente achou importante trazer um pouco de aspectos dinâmico do complexo de Édipo aqui, porque Freud ele não vai falar diretamente do complexo de Édipo aqui, porém, ele vai falar de conceitos e como se estrutura essa dinâmica dentro do psiquismo, que vai dar suporte para nós podermos entender como que ocorre essa identificação e a transformação do ego, né? na colocação do superego internamente. Então, Freud destaca que o papel das fantasias na vida psíquica aponta que no inconsciente não... Freud destaca aqui o papel das fantasias na vida psíquica, que foi o que a gente estava falando a respeito daquele gráfico. Aponta que no inconsciente não se consegue separar a fantasia da realidade e entende que, além da vivência real, é a fantasia que desempenha um papel importante no desenvolvimento ou da psicossexualidade ou da sua patologia.
a gente faz uma pergunta, né? Como que a fantasia influencia nesse desenvolvimento todo do complexo de desenvolvimento psicossexual? A libido, que não satisfeita, regride a uma fase anterior e é acolhida pela fantasia originária. A fantasia liga a libido a objetos substitutivos, construindo uma relação de formação substitutiva. Então, a libido não satisfeita regride a uma fase anterior, se aloca nas fantasias originárias e cria objetos substitutivos para poder permanecer em realização de desejo. O qual possibilita que o desejo possa se realizar de maneira simbólica. Aqui é importante porque é através da capacidade de fantasiar, a capacidade de toda essa experiência autoerótica vai dando um construto para essa criança do corpo dela, de quem é ela vai brincando, ela vai saindo do concreto e vai simbolizando através desse movimento, onde ela vai localizando os objetos de forma além do próprio corpo dela. Então, a gente está falando do processo de formação do símbolo através da fantasia incestuosa, o caminho para sublimações também vai ocorrer aqui, e novas escolhas objetais. Continuando sobre esse aspecto dinâmico. O reconhecimento do papel das fantasias edípicas levaram Freud à descoberta da realidade psíquica, distinta da realidade externa. A fantasia incestuosa banha toda a fase do desenvolvimento sexual. Por isso que o complexo de Édipo é o complexo nuclear das neuroses, porque ele vai dando toda essa característica da trama edípica no desenvolvimento sexual da criança. E é na fantasia que o indivíduo ultrapassa as inibições promovidas pela realidade, podendo até atingir a etapa genital, mas com um complexo ligado a essas fantasias, ou seja, o desejo proibido, condenam a satisfação masturbatória e não o desenvolvimento adequado da libido à sexualidade adulta, ou seja, ele fica muito mais voltado para os prazeres autoeróticos, perversos, do que uma relação de fato com uma pessoa diferente dele, né? Ou uma pessoa externa que possa satisfazer. Então, o Freud falou uma coisa importante também, que eu acho que bacana falar aqui, que não é só o desenvolvimento da libido que é importante para se falar no desenvolvimento da neurose, mas também acompanhado junto com o desenvolvimento do ego. Se um não estiver junto nesse desenvolvimento de percepção do próprio corpo, concepção da realidade, isso vai ocorrer em algumas perturbações. Com o desenvolvimento egóico e a entrada da fase anal, as tendências autoeróticas e a imaginação perdem o seu efeito excitante, assim como manifestam-se bem cedo componentes libidinais com necessidade de satisfação envolvendo o outro. Os impulsos sexuais, com o impacto da frustração, passam a se organizar de forma sádico-anal, com a finalidade de satisfação ambivalente quanto à sua meta e seu conteúdo. Por exemplo, elementos como dor, olhar, dominar, são componentes libidinais que trazem escrito a dupla forma de satisfação. Isso aqui é interessante porque, assim, principalmente a gente vê, por exemplo, o olhar, por exemplo, a gente vê aquela menininha logo na fase fálica, instaurando o complexo edípico dela, onde ela se arruma e ela olha para o pai e ela deseja ser olhada. Então, é um momento onde a criança ela não se satisfaz só de um formato. Isso vai dando uma riqueza maior para a forma de lidar com o objeto e o formato de conseguir as realizações que ela quer, que a criança quer. Outro sentimento que a gente pode pensar, a questão da dor, sentimento não, a questão da dor em relação a essas metas ambivalentes, a gente pode falar da questão sádico-anal, o formato de conseguir prazer através de impondo uma atividade sádica ou recebendo de forma masoquista, né, uma realização de prazer. Dominar e ser dominado também é outro formato da forma da libido se satisfazer. São componentes libidinais que trazem escrito a dupla forma de satisfação, como eu falei.
Percebe-se aqui a entrada do objeto externo, a relação com esse objeto externo, o outro, o qual a criança quer dominar, agradar, amar e ser amada. Bom, dentro desse rastrear aqui, tem os processos identificatórios que nós abordamos. Portanto, a escolha do objeto vai depender da fase em que ocorreu uma maior frustração e o predomínio da fixação nesta fase. Aí vem a problemática de onde essa libido vai escolher qual o objeto para ela buscar satisfação. Ela vai por partes do corpo, ela retorna para as fases fragmentadas por parte do corpo, ela vai ser localizada no próprio ego ou ela vai continuar investindo no objeto externo. Freud vai falar aqui do movimento da libido que volta para o próprio ego, que a gente vai estar começando a falar sobre a teoria do narcisismo. Então, vamos trabalhar ela aqui. Freud explica que existem pessoas em que o desenvolvimento libidinal sofreu alguma perturbação, na qual, em suas escolhas anteriores de objetos amorosos, elas adotaram como modelo não a sua mãe, mas seu próprio ego. Investiram a si mesmo como um objeto amoroso e exibem um tipo de escolha objetal narcisista. Isso aqui pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Vamos pensar na questão do lado superego, quando a gente for falar na construção do superego protetor. Então, ele vem dessa fase aqui. São imagos parentais que trazem a característica de uma relação amorosa. Então, é a instauração do amor dentro do próprio ego, a relação que ele vai começar a se estabelecer, ele vai se modificar, tendo esse construto de uma relação amorosa com ele mesmo. Tá. Já em Luto e Melancolia, essa identificação já é a identificação do ódio, como que o ódio se instaura dentro do psiquismo. Então, Freud vai dizer que a identificação com um objeto perdido, especialmente Freud avança com a teoria, fala da divisão importantíssima do ego, o qual, por impossibilidade de abrir mão do objeto, a libido não segue o caminho de substituição de outros objetos que ele possa satisfazer, mas há uma identificação. Então, para não perder, a aderência é tão grande nesse objeto externo, e ele não aceita essa frustração de perder, essa provisão que vem do externo, para não perder o objeto, ele incorpora esse objeto dentro dele, através da identificação do objeto perdido. Então, a libido livre não é deslocada para outro objeto. Ela escolhe o ego e estabelece uma identificação do ego com o objeto abandonador. Instala-se, assim, a figura, entre aspas, de um elemento abandonador dentro. É o perseguidor dentro. O superego tirânico aqui, internamente. O resultado é uma divisão no ego, uma parte do ego se opõe à outra, e cria-se a instância crítica que ataca o ego como uma forma de vingança. Ele ainda não fala de superego, ele começa, é o berço aqui do superego, ele fala de uma instância crítica, que lá em 23 ele retoma esse texto e ele vai dizer que essa instância crítica seria o superego. Bom, então na década de 11 e 19, a questão da escolha de investimento narcísico ou objetal e a identificação destes no ego promove uma nova visão ao complexo de Édipo, colocando como elemento central e estruturante da sexualidade. Com os artigos do caso Schreber, Narcisismo, Luta e Melancolia, Homem dos Lobos e Bata em uma Criança, Freud sedimenta a teoria da identificação e sua relação com o ego, descrevendo a força do poder do objeto amoroso e odiado, que por meio de identificações são inseridos ao ego. Do interesse sexual do seu próprio corpo, o indivíduo se orienta em seguida para um objeto exterior, semelhante a ele, ou seja, homossexual. Essa etapa vai coincidir com a organização sádico-anal, como a gente falou, e da ambivalência em amar e odiar a mesma pessoa, o que poderá levá-lo a amar através de uma escolha objetal heterossexual. No caso de se impor uma escolha de objeto heterossexual, as tendências homossexuais se unirão
tendências homossexuais ligado a uma relação de uma busca de objeto conforme o próprio ego, então a busca de objeto narcísico. As tendências homossexuais se unirão às pulsões do ego, contribuindo com o elemento libidinal para as relações de camaradagem, amizade e as outras das séries de socialização. Então, a criança vai desenvolver toda essa relação amorosa e carinhosa pelos amigos, pela professora e assim vai. Bom, esse texto já começa a trazer, Freud começa a falar mais especificamente sobre a questão do complexo de Édipo. Ele vai falar da organização genital, da teoria da sexualidade, e é aqui que ele traz, em 23, a fase fálica. É um período de negação ou recusa da diferença. Na fase fálica, nós temos 3 momentos importantes. A masturbação, que é o que a gente já viu desde lá do Hans e do Homem dos Ratos, onde existe uma erogenização numa parte do corpo, no caso do Hans, do pênis, e ele fica se masturbando o tempo todo, né? E isso vai fazer com que ele seja reprimido pelas pessoas que estão perto dele, dizendo que isso é algo pecaminoso, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem a entrada da complexo de castração também nesse texto, que fala da fase fálica, que é onde a criança o menino vai ter medo de perder o pênis por estar fazendo algo que não agrada aos adultos. E o complexo de Édipo, de fato, instaurado nesta fase. Então, vamos trabalhá-lo. Uma coisa importante, antes da gente falar mais sobre como é a característica da fase fálica, é que o falo aqui, para Freud, é uma fantasia que condensa, não é só o falo, parte da questão fálica do pênis, mas é toda uma fantasia que condensa a posse de uma unidade, uma completude e uma potência do ser. Então, quando a gente fala assim, eu vou atrás eu quero um falo, eu busco um objeto que me construa com o falo, eu estou falando da questão da completude e o poder disso, me sentir completa. É na fase fálica que a criança se dá conta que ela tem um pênis ou que falta um. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e o interesse. O complexo de Édipo emerge da seguinte forma: o menino fantasia matar o pai e ficar com a mãe, e ao mesmo tempo ele acredita que seu pai o vê como rival e por isso ele pode ser castrado pelo pai. Mas como o menino também quer o amor e a admiração desse pai, ele começa a se afastar da mãe. Então é por medo de ser castrado e admiração pelo pai que ele resolve abrir mão do objeto de amor dele. A menina passa pelo conflito de forma mais complexa. Ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que a mãe é responsável pela sua falta de pênis, desenvolve a inveja do pênis, e seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai. Ela fantasia que se tiver um filho com o pai, ela terá o pênis, ela terá a completude, aquilo que a gente estava falando sobre o falo, né? Ela terá uma sensação interna de poder e completude. A castração. O complexo de castração está em estrita relação com o complexo de Édipo, como a gente falou, e mais especialmente com a função interditora e normativa. Com a entrada da fase fálica, a primazia do sexo masculino, o manuseio dos órgãos e a descoberta da diferença sexual, surge o medo do menino da castração, como castigo à sua masturbação e seus desejos sexuais. Pelo temor da castração e as fantasias que vai impulsionar, pelo temor da castração e as fantasias, pelo medo de perder o pênis, causa uma tremenda angústia que vai impulsionar para o caminho das identificações e a entrada no período de latência. Na menina, o complexo de castração será vivenciado como uma falha e, a partir desta percepção, levará a menina à entrada do complexo edípico. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre o papel da identificação na formação do complexo de Édipo positivo e negativo. Lembrando que o complexo de Édipo positivo no menino é aquele do mito. Então, o menino tem um desejo sexual pela mãe e tem uma hostilidade ao pai. E o negativo no menino seria o contrário. O menino deseja o pai,
relação narcísica homossexual, ele deseja o pai e tem hostilidade por essa mãe. Aqui nós vamos falar da bissexualidade no menino, é o complexo edípico. Então, o menino se identifica com o pai e, como eu disse, escolhe a mãe como objeto sexual no primeiro momento. Depois, tal identificação passa a assumir a qualidade hostil, vinculado, por sua vez, ao desejo de substituir a figura paterna em relação à mãe. Freud explica que esta conjunção bissexual de identificação e escolha objetal dirigida à relação com o pai ocorre por dois formatos. Primeiro, quando ele escolhe o pai como ele vai ao pai como uma escolha narcísica objetal. O menino deseja possuir o pai como objeto de amor e ele é guiado pelo libido homossexual, que busca amar uma pessoa semelhante a ele. E a outra configuração é a identificação com esse pai. O caminho se faz pela relação de hostilidade e rivalidade vividos com temor a ele. Sendo assim, essa libido relacionada à escolha de objeto narcísico, então a libido homossexual, é reprimida e substituída por uma identificação. Por medo pela castração, por medo de perder o pênis, ele se identifica com os traços do pai. E ele abandona o pai como objeto de amor também por conta para poder instaurar dentro dele a figura paterna. Ego e o id. Em 1923 é quando Freud vai falar sobre a questão do superego dentro da estruturação edípica. Freud praticamente define o complexo de Édipo de forma detalhada e introduz um novo modelo que ficou conhecido como a segunda tópica, definindo as três instâncias do psiquismo: o ego, o id e o superego. Aqui ele vai descrever que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, ele fala que o superego é considerado como o herdeiro do complexo de Édipo. Ele exerce a função protetora e salvaguarda por identificação com a mãe e com o pai. Mas, para Freud, o superego não é simplesmente um resíduo das primitivas escolhas objetais do id. Ele também representa uma formação reativa, enérgica contra essas escolhas. Sua relação com o ego não se exaure no preceito "você deveria ser assim como seu pai". Ela também compreende a proibição: "você não pode ser assim como seu pai". Isto é, você não pode fazer tudo o que ele faz. Certas coisas são prerrogativas dele. Então, a gente começa a ver que instaura a questão da hierarquia, a questão do respeito aos pais, e a possibilidade de barrar o desejo incestuoso em relação à mãe. Portanto, neste artigo de 1923, o complexo de Édipo toma uma discussão mais ordenada. Freud retoma a questão da modificação egóica em decorrência da perda de objeto, e associa a este aspecto a importância das identificações efetuadas no período mais primitivo, que deixam marcas no ego da história das suas escolhas objetais, possibilitando a compreensão do complexo de Édipo em sua forma completa. Então, o formato como ele se identificou com esses pais é o formato: se ele se identificou com o pai, ele vai buscar alguém diferente dele. Se ele se identificou com a mãe, se ele se identificou com o pai, ele vai buscar alguém para se satisfazer com um objeto diferente. E se for uma identificação com a mãe, ele vai buscar alguém igual a ele. Em 1924, Freud descreve a dissolução do complexo de Édipo. Freud apresenta as diferenças do complexo de Édipo no menino e na menina e aborda a importância do estudo da sexualidade feminina. A criança percebe que seu investimento amoroso nos pais terá como consequência o medo da castração, no caso do menino, e o reconhecimento da castração, no caso da menina. Eles abrem mão, portanto, desses investimentos amorosos, trocando por uma identificação com os pais, dando origem a uma nova estrutura constitutiva de seu psiquismo, o superego. Teoricamente, ocorre a dissolução do complexo de Édipo. É importante salientar que a identificação com o pai ou com a mãe determinará o desfecho da situação edípica
e, consequentemente, a escolha do pai ou da mãe como objetos libidinais. O tipo de escolha de objeto depende da opção identificatória efetivada no declínio do Édipo. O Édipo constitui, pois, um momento decisivo no processo de subjetivação e escolha do parceiro sexual. O superego constitui uma consequência dessa complexidade, do formato de como eles vão buscar a relação com outros objetos. O superego resulta de um processo identificatório com a lei, da qual o pai é o representante. Vamos encerrando, né? O complexo de Édipo é basicamente a dinâmica dos desejos amorosos e hostis investidos a um objeto, dirigidos especificamente a figuras paternas e materna e materna, e neste movimento não só se revela a relação do ser com o outro, mas toda uma constituição da identidade, sua escolha de objeto sexual e o desenvolvimento em termos de saúde e patologia, já que estrutura e organiza a personalidade humana. Freud demonstrou, mediante a descrição das perversões, da sexualidade infantil e das fantasias neuróticas, que a busca de uma parceria no sexo oposto com o objetivo de reprodução constitui apenas um dos resultados finais possíveis, dependendo deste longo e complexo processo psicológico. Bom, aqui a gente faz um resumão do que seria, do que a gente trouxe para vocês hoje. Então, o complexo de Édipo, ele estrutura a personalidade e a identidade do sujeito através de todo esse movimento de uma relação dual para uma relação triangular, né, de onde sai de uma fase de indiferenciação entre mãe e bebê, entre eu e o outro, aqui onde todas as provisões dos desejos, tudo é possível, todos os desejos que o bebê tem, as satisfações que ele possa adquirir, ele vai internalizando as identificações primárias dessa relação, conforme ele vai crescendo fisiologicamente, psiquicamente, ele vai percebendo, vai ocorrendo trocas na realidade, e ele vai percebendo uma indiferenciação, que existe ele e um outro. Então, ele entra através da castração e da impossibilidade de ficar nessa relação mais narcísica, ele começa a ver os objetos separados dele. Então, ele triangula, como a gente falou. Então, ele vê o pai separado da mãe e separado dele. Aqui ele começa a ocorrer as identificações secundárias, que são traços que a criança considera importante, que gosta, traços identificatórios do pai, onde ele vai incorporando dentro dele, e traços de identificação com a mãe. Pode ser o jeito de ser, o formato, ser a irritabilidade, o jeito de falar, até questões mais primitivas dessa relação com eles. E, sendo assim, a criança internaliza dentro de si o casal parental, que é a instauração do superego dentro dele. Então, é aquilo que a gente viu, né? O superego, ele traz toda uma vivência de uma relação com a mãe e com o pai, de um formato mais protetor, a um formato de ficar o tempo todo mostrando a esse indivíduo que ele cometeu ele tem dentro dele inscrito a impossibilidade de cometer alguns desejos, né? E restaurar a questão de moralidade, a questão de interdição, que nem tudo ele pode. Então, o superego, ele vem muito em decorrência disso. O ego, ele tem até uma percepção do mundo externo, e ele vai respeitando essa percepção do mundo externo. O superego sempre vai estar lembrando ele que houve um desejo, principalmente o superego tirânico, que houve um desejo ali, né? Aquela frase, eu sei o que você fez no verão passado, né? Então, ele sempre vai estar lembrando que ele não pode ser o que ele quer ser, porque de alguma forma ele teve desejos incestuosos, e essa é a conflitiva neurótica, toda neurótica. Bom, é isso. Vamos voltar aqui. Paula. Oi, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é importante, assim, nessa finalização, só para vocês terem essa ideia do como foi
essa cronologia, né, de conceitos que o Freud foi construindo a partir lá da Carta 72, como é que foi essa construção ao longo do tempo, dos casos clínicos, porque tudo foi baseado nos seus casos clínicos, né? E especialmente na questão do complexo de Édipo, porque a gente, às vezes, quando estuda o complexo de Édipo, nós já vamos para o complexo de Édipo pronto, né? Então, por exemplo, como a Paula mostrou, foi em 23 que ele faz, inclusive, a revisão lá nos 3 ensaios, porque entra a fase fálica, porque em 1905 não tinha fase fálica. Então, a gente vai vendo como essa construção foi sendo feita ao longo do tempo, né? E o quanto que isso mostra um vigor, né? Eu diria, da própria teoria, da própria construção, inclusive, desses conceitos, tá? E na próxima quinta, nós vamos entrar numa questão mais específica, que seria do complexo de Édipo feminino, até em função do nosso congresso, né, gente? Então, nós vamos falar um pouquinho mais da praia feminina, tá bom? E agora acho que a gente deixa para as perguntas, né, Paula? Isso. Paula e Maria de Lourdes, eu queria agradecer, em nome do Departamento Científico e de toda a SPMS, né, a preparação do curso, que foi de forma bastante didática, né, o curso dessa noite. Muito obrigada a vocês duas. Então, agora a gente abre para as perguntas, né? Como eu disse no início, por favor, quem quiser falar pode escrever no chat. Quem quiser falar pelo microfone, a gente abre. Ou se quiser fazer pergunta por escrito ou algum comentário. Deixa eu ver aqui, acho que não tem nada aqui ainda. Eu poderia falar? Luiz Antônio, da SPRJ do Rio de Janeiro. Claro, por favor. Tá. Eu gostei da apresentação. Agora, a minha impressão da obra do Freud é que ela é muito interligada e interdependente. Eu vejo, por exemplo, que a metapsicologia dele já está presente no projeto. E o que me chamou muito a atenção foi que, por exemplo, o narcisismo para ele acontece na fase fálica pela convergência do autoerotismo, com uma situação extremamente importante na etapa oral, que ele fala, eu acho que é nos 3 ensaios. Ele diz o seguinte, quando a nutrição não está presente, o bebê chupa a sua língua ou o dedo. Né? E diz o seguinte, uma coisa que eu acho fundamental no pensamento, na estrutura da metapsicologia, que é quando ele diz a identificação precede a escolha objetal. Então, nesse momento, a língua, mamilo, fezes, boca, isso tudo vai fazendo o berço da bissexualidade, vai fazendo o berço do simbólico, que é fundamental no pensamento dele, e da ambivalência. Né? Então, isso é que me chamou um pouco a atenção, essa situação, porque o complexo de Édipo não vem em 23. O complexo de Édipo aparece no narcisismo secundário das escolhas anaclíticas que formam o complexo de Édipo. Então, isso que eu gostaria que vocês me esclarecessem ou me mostrassem. Então, Antônio, como eu disse, assim, a gente priorizou em colocar num formato de uma linhagem de como foi construído o complexo de Édipo, mas você tem razão. Até no começo, quando eu coloquei, que é tudo muito interligado, a questão do construto do complexo edípico, né? Não, da metapsicologia. Da metapsicologia. Metapsicologia. O complexo de Édipo é um item, né? Da metapsicologia. E uma coisa também que me chamou a atenção, Paulo, é que, por exemplo, Totem e Tabu está ligado ao ego-id, porque é o chefe da horda, é o chefe que castrava.
Então, quando ele A fala no retorno, incorporação disso, né? e o conceito dele de recalcado, retorno do recalcado, traz justamente a pré-história da espécie e a pré-história do Isso. indivíduo. Então, eu acho que ele, já no projeto, ele diz a finalidade primordial do aparelho psíquico é a descarga. Secundariamente, torna-se comunicação, anacretismo. Né? Alguém experiente ao atender o desamparado torna-o dependente e ético. Olha a civilização já ali em 95. Sim. Olha a palavra em 91 em afasias. Olha a palavra desenvolvida nos trabalhos metapsicológicos. Então, é isso que eu queria conversar com vocês, e vocês estão apresentando, muito interessante essa apresentação de vocês, mas eu penso que tem que haver uma certa unidade e uma interdependência de todos os trabalhos, até 37. Mas gostei. Isso é uma contribuição. Não vai por crítica, não. Não tô indo por crítica. Eu acho não, você realmente tem razão. E a gente priorizou mais uma questão didática, como a Débora colocou, né, da apresentação do trabalho. Até por conta de que a gente sabe que tem alguns alunos e a gente priorizou dessa forma. Mas você realmente a gente tem que vir lá no projeto, que tudo, a metapsicologia está lá, né? Assim como vários conceitos importantes que ele vai construir do Édipo também, mas aí seria muito longa a coisa, né? Mas eu achei bem bacana as suas contribuições, Luiz Antônio, bem interessante e ajuda a gente a pensar. Vocês é que me levaram, me instigaram a fazer esse pensamento, então eu que agradeço. Né? Somos amantes de Freud, né? É interessante o que o Luiz Antônio está colocando, porque eu acho que essa é uma característica da obra do Freud, né? Essa coisa intrincada, né? Porque você acha que o conceito vai aparecer em tal data. Não, mas ele já teve intuitivamente, ele já falava, por exemplo, nas cartas do Fliess, ele estava falando também sobre a questão dos sonhos, daqueles sonhos com pessoas queridas, enfim, o sonho da babá que ele teve, o sonho da morte de pessoas queridas. Então você percebe que sempre já tem coisas, ganchos, que ele vai... Porque eu pelo menos percebi assim, como ele ia construindo a partir da própria clínica, ele muitas vezes tinha um foco muito específico naquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas os ganchos todos estavam lá. Então, quando a gente vai começando a puxar, você vai vendo como aquilo nunca apareceu somente em tal lugar. Ela vai aparecendo ao longo da obra e vai, inclusive, com revisões, com acréscimos, né? Ou até, muitas Três vezes, ensaios também fala sobre isso, né? Negando aquilo que ele dizia antes. Né? Falando, não, minha neurótica não está mais funcionando. Então, eu acho que é importante, para mim, essa é uma característica da riqueza da obra do Freud, né? Dele um grande pesquisador nesse aspecto, né? Então eu penso que realmente toda a obra dele tem essa ligação entre vários conceitos que foram sendo construídos, complementados, e no caso do Édipo, eu acho que a gente privilegiou exatamente esse período, vamos dizer assim, cronológico, né? Até porque alguns autores consideram que de fato ele só vai falar, vamos dizer assim, o conceito estaria completo, né? A partir do momento que ele, de fato, descreve, por exemplo, a questão da fase fálica, né? Então, eu acho que aí, de fato, há esse, entre aspas, vamos dizer, o conceito mais completo, né? Mas em aberto, isso a gente sabe, né? Até hoje. Bom, nós temos agora também algumas contribuições aqui no chat, né? Não temos perguntas, mas temos a Aline dizendo, encantada com a explanação da Paula e da Maria de Lourdes, esta ordem cronológica ajudou muito na fixação dos conceitos. A Deise está parabenizando pela aula tão didática, foi um passeio nos textos de Freud, a imagem resumo no final simboliza o caminho percorrido pelo psiquismo da construção do ser. E a Vânia está parabenizando a clareza das apresentações, né? E alguém que o e-mail, né, também está parabenizando aqui as ministrantes. Eu quero ressaltar
que para quem quiser, né, pode fazer mais perguntas pelo chat e as inscrições também para poder falar no microfone, para abrir o microfone, tá? Então, estamos abertos agora, né, para as perguntas de vocês. Nós é que agradecemos, né, porque realmente a gente trazer toda a teoria do complexo de Édipo é um trabalho, você resumir isso tudo e tentar entender o que é, como você vai deixar isso um pouco mais claro, palatável, para a gente poder ter a discussão. Então, eu fico feliz que vocês, de alguma forma, gostaram do formato. Sim. A Alessandra De Vicari também está parabenizando a Paula e a Maria de Lourdes, uma delícia de aula. E quem pediu a palavra agora foi a Maria Fernanda, da nossa sociedade. Bacana, vamos lá. Fernanda, pode, palavra com você. Oi. Só abrir o microfone. Abrir, né? Abriu. Abriu. Meus parabéns para vocês pela clareza do passeio pela obra de Freud, né? Que encanta, eu acho que a grande maioria, né? Mas eu acho que eu vou um pouco no caminho do Luiz Antônio, que eu gostaria que vocês nos falassem mais sobre a importância desse conceito para a concepção de si mesmo, da concepção de realidade, que eu acho que seria interessante vocês colocarem, né, a importância, né, o marco histórico no desenvolvimento da estrutura da pessoa, né, a possibilidade de viver, né, essas fantasias e de poder lidar com elas, achar novas soluções, né, para todos esses dramas vividos. Por favor. Você quer saber como que isso fica, como isso vai sendo construído, a importância disso dentro do psiquismo? Isso. Eu acho que a questão se não ocorrer a triangulação, né, Fernanda, se a criança não tiver toda essa relação estabelecida com a questão edípica, ela não vai para uma fase neurótica, ela vai ficar fixada numa fase mais narcísica, vai desenvolver todas as patologias mais primitivas, né? Então, é importante para a criança ter uma concepção de si, e a partir daí, ela conseguir entender o que é que ela vai registrar, que é dela, e ter as escolhas que ela pode fazer a partir daí, com o formato dela. Então, ela vai herdar isso, mas ela vai transpor isso de uma maneira como ela vai lidar com o mundo, como que ela vai buscar as coisas e as identificações que ela vai querer futuras no mundo, né? Então, é importantíssimo que ele tenha estabelecido essa unificação dentro dele através dessa questão parental. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A Anne também pediu a palavra, mas antes a Biluca a Maria de Lourdes quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu complementaria dentro da linha do que a Paula está dizendo, né? É exatamente sairmos de uma situação narcísica para um pacto da ordem social, né? Da civilização. Então, quando a gente tem a questão do outro, tem a questão da diferenciação, né? Você começa a abrir possibilidades para pactos sociais, né? Então, eu acho que, para mim, a questão edípica, ela tem essa estruturação psíquica importante para a nossa convivência enquanto pares, né? Senão, nós podemos ter grandes dificuldades nessas relações, né? A Anne também pediu a palavra. Anne, está aberto. Olá, boa noite. Queria começar agradecendo as meninas, a Paula e a Biluca, Maria de Lourdes, pelo passeio tão gostoso. E como disse a Fernanda, a gente fica se deleitando. Nunca é demais ouvir Freud, né? E eu queria trazer um aspecto da fala de vocês. A Paula trouxe
em relação ao Édipo negativo, um aspecto narcísico homossexual, né? Você trouxe esse aspecto do Édipo negativo. Eu fico pensando, e outro viés também, que eu queria pedir para vocês comentarem, um aspecto do Édipo negativo, onde o menino apaixonado pelo pai, no sentido, é como se ele dissesse também para o pai, pai, por favor, seja forte, potente, para que eu possa me identificar com você. Dois aspectos, um para que eu possa me identificar com você e outro para que você também possa fazer interdição, né? Então, eu queria pedir um pouquinho, que aí eu acho que nesse sentido pode talvez se afastar, né? Se afasta um pouco dessa identificação narcísica, então pedir para vocês comentarem um pouquinho disso. Posso só complementar um pouquinho a pergunta da Anne? A Anne falou isso, eu também estava pensando nisso antes, porque me veio à mente assim, que a gente podia conversar um pouco sobre o casal, né, que pode facilitar ou perturbar isso também, né, conforme o Édipo deles próprios, né? Quer dizer, o casal que perturba ou facilita com que esse desenvolvimento na criança seja o que a Anne falou, é por aí, né? Uma das coisas importantes para essa facilitação ou perturbação, né? Eu acho que o que a Anne está trazendo talvez seja a questão do ego ideal, né? A questão que o menino começa a ver aquele pai como um objeto idealizado da mãe. Então, ele tenta, de alguma forma, adquirir essa questão, essa característica desse objeto tão visto por essa mãe como um tanto desejo e tanta procura desse casal junto, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí, né? E a Débora colocou, você contribuiu com qual foi a pergunta? Os pais que podem perturbar, né? Que ou facilita ou perturba, né? Quer dizer, esse é o pai que... É isso que a Anne... Oi, Anne, fala. Acho que o que junta o que a Débora está falando é quando o pai é fraco, né? Isso, quando ele não consegue... Quando ele não consegue a identificação que esse pai vai ser com um pai, não com um pai forte, né? Ele vai, de alguma maneira, não é um pai idealizado, ele vai ser, de alguma forma, identificar o pai denegrido dentro dele, né? Então, isso vai dar uma configuração bem diferente, né? O que mais que a gente pode pensar sobre? Agora, eu acho que é importante também, né, Débora, a gente pensar que o casal, ele tem internalizado as figuras parentais, né? Isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes pode não ser o pai que vai ser o que vai fazer a interdição. Às vezes vai ser a mãe que vai fazer a interdição. Isso, nesse sentido. Então, por isso que um pode atrapalhar, o outro facilita. Sim, porque senão fica uma coisa muito fixa. Parece que não, esse aqui vai fazer tal papel. Isso. Não, porque vai depender muito de como cada um vai ter incorporado, né, ou identificado com as suas figuras parentais, né? Então, eu acho que... e a gente vê muito isso na clínica, né? Isso fica muito claro. Qual é a figura que teve maior identificação, que teve uma força maior nesse processo de identificação, né? Eu acho que isso vai depender muito de como é o Édipo de cada figura parental mesmo, do pai e da mãe. Isso que eu quis trazer para a gente conversar, né? Assim, e por isso que facilita ou perturba, né? Esse desenvolvimento na criança, né? Como cada pai tem o seu casal dentro de si, né? Como que também ele se estruturou, né? A mãe, ela pode, de alguma forma, se ela for, como a Biluca falou, Maria de Lourdes falou, ela pode... a mãe pode ser uma figura mais caracterizada como uma questão paterna dentro dela forte, né? Então, isso vai dar uma relação colorido diferente nisso, né? Uma relação desse menino com a mãe. Nós temos mais algumas questões, eu vou juntar algumas, tá? Então, muitas parabenizando, encantada. A Cristiele está dizendo, encantada pela exposição cronológica, parabéns. E aí tem a Letícia perguntando, poderiam falar mais sobre a fixação na masturbação que tem início na fase fálica?
E aí, acho que junto com isso tem uma outra que daria para vocês, né, organizarem aí uma resposta. Parabéns pela apresentação. Em relação ao processo de castração, medo de perder o pênis e a ausência, existe alguma atualização do conceito com autores pós-Freud? Que é o Tiago Martinez que está fazendo a pergunta. Deixa eu anotar aqui a pergunta. Espera lá. Tá. A primeira é sobre a fixação na fase fálica. Da masturbação, fixação da masturbação na fase fálica. E a outra ele está perguntando, né, sobre o processo de castração, o medo de perder o pênis e a ausência, se existe uma atualização nos conceitos dos autores pós-Freud. Os pós. Tá. Bom, a questão da masturbação na fase fálica é a fase fálica, como a gente viu, é um momento onde a criança, ela começa, o menino principalmente, ele começa a perceber que a zona erógena, o pênis dele começa a ter uma estimulação, uma excitabilidade maior. E aí a criança começa, de alguma forma, a brincar com o pênis, a querer esfregar, a poder ter um prazer em relação a isso. Então, ele vai, dependendo do grau de estímulo que ele tiver, ele vai ficar fixado nessa fase com toda essa característica masturbatória. Então, é uma excitabilidade maior nos órgãos genitais, né? O medo de perder o pênis e a ausência pós-Freud, eu acho que vai na quinta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, Maria de Lourdes, que tem os pós-freudianos que falam principalmente pela questão do complexo de Édipo a partir da menina, então eles vão trazendo várias ideias pós-Freud. Tem sim, tem um formato diferente disso, né? Pode falar. Não, é isso que eu ia dizer, eu acho que tem a questão... que outro aspecto também que é importante a gente colocar aqui, que durante um tempo Freud não considerava que havia diferença entre o complexo de Édipo feminino e masculino, né? Vai ser em 23, se não me engano, que ele já faz a diferença, exatamente mostrando a complexidade maior da menina frente à própria resolução edípica, né? Do que do menino. E é claro que aí tem toda uma discussão hoje, tanto dos pós-freudianos imediatamente após Freud, né, da década de 30, 40, 50, como os contemporâneos de hoje, que fazem uma discussão sobre essa questão mais do momento histórico do Freud, do porquê essa visão mais falocêntrica. Aí tem toda uma discussão, afinal de contas, o símbolo fálico, ele é um símbolo simplesmente ligado à questão do masculino, até porque o Freud coloca essa questão muito claramente, né? Quer dizer, o feminino é o negativo do masculino, então todo o complexo de Édipo ele foi construído em cima da visão do masculino, né? E aí tem toda uma discussão contemporânea, bastante interessante, que a gente pretende trazer para vocês na próxima quinta. Tá? Então não percam cenas dos próximos episódios, né? Isso. Então tá jóia. Mais algumas, né, colocações aqui. A Maristela está parabenizando também vocês, né, pela viagem prazerosa na obra. E a Cristiane Cruz, a nossa colega aqui também, psicanalista da SPMS, gostaria de parabenizar a apresentação de vocês. E ela pediu que vocês falassem um pouco sobre a internalização da lei para o indivíduo dentro das novas configurações familiares. Pergunta boa. Como que fica a internalização das leis na questão das novas configurações familiares? Homossexuais, você está colocando, né? As novas configurações, né? É como a gente está falando, falar em complexo de Édipo, em homossexualidade na psicanálise, a gente vai falar muito mais de uma questão
dessa internalização, de como isso, de uma figura feminina instaurado dentro do psiquismo. Então, como a gente colocou agora há pouco, né, pode ser que a mãe ela tenha uma vertente mais masculina e que ela possa exercer promover essa identificação com o masculino na relação com esse bebê, e vice-versa, né? Um homem, um casal homossexual, por exemplo, ele pode vir a ter essas inscrições da inscrição da lei, do pai e da interdição, sem problema algum. Né? Eu vou trazer para vocês na quinta, que é da Letícia Glosser Fiorini. Ela fala sobre essas questões, né? E eu acho que é interessante, porque ela aponta sobre o fato de que o que a gente tem que observar é que, primeiro, um casal, uma nova configuração familiar, casal homossexual, não significa necessariamente que ele não tenha a noção da diferença, né? Não significa necessariamente que ele não consiga ter o limite no sentido da interdição em relação ao outro, né? E mais, ele tem o Édipo dentro dele, então ele vai ter a função parental, tanto a função feminina quanto a função masculina, né? Então, eu acho que, claro, que nós estamos vivendo muito o contemporâneo, então é um pouco mais difícil para a gente, por exemplo, dizer como é que seriam os filhos, como é que seria o Édipo dessas novas configurações familiares, porque nós estamos vivendo este tempo. Agora, já existem trabalhos, como o da Rodinesco, que acompanhou, se não me engano, acho que foram 3 anos que ela acompanhou de casais, famílias, né? De casais homossexuais com os filhos, e que não havia uma diferença tão significativa assim, porque, eu volto a dizer, né, gente, tanto faz o homossexual como o heterossexual, a sexualidade é traumática em Freud. Então, é para todos. Não tem vamos dizer assim, não tem um salvo-conduto porque vai ser uma sexualidade heterossexual. Não necessariamente. Então, é nesse sentido que eu acho que a Fiorini traz algumas discussões que eu considero que são interessantes para este momento, porque penso que a psicanálise nos ensina isso, né? Que nós temos sempre que pensar em aberturas, nunca em fechamentos. Então, novos tempos, novas situações, sim, então nós temos que pensar sobre isso também, né? A Edneia, também da nossa sociedade, parabenizando vocês pela reflexão histórica e epistemológica do complexo de Édipo, né? Tá? A Kátia Cordonis também gostaria de falar agora. Tá aberto, Kátia, pode falar. Tá fechado, Kátia, o microfone. Abriu. No iPad fica mais difícil. Boa noite para vocês todos. Paula Maria de Lourdes, nossa querida Biluca, né, que a gente fala Bilu Maria de Lourdes. Parabéns, muitos parabéns para vocês. Eu não pude estar desde o começo, mas a parte que eu pude ver eu achei maravilhosa. E eu queria retomar um pouquinho uma coisa que a Maria de Lourdes falou, en passant, que tem tudo a ver com o que a Paula estava expondo, que é justamente que o Freud fala que o social ele não é natural, né? E que a sua manutenção ele se faz pelo sofrimento, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais de qual é a importância da vivência edípica para o processo civilizatório. Se não, vamos pensar assim, né? A questão, se os desejos ficarem, não puderem ser reprimidos, né? A civilização, nós não vamos ter novas ideias, nós não vamos conseguir simbolizar, nós não vamos conseguir viver com famílias separadas, em formato de diferença, né? Institucional familiar. Então, existe toda uma complexidade nesse sentido. É necessária a interdição, é necessária a interiorização da interdição para que
realmente haja essa diferença e saia de um movimento mais primitivo, empobrecido nesse sentido, e vá para um caminho de uma questão mais civilizatória e mais rica de possibilidades, né? Então, é importantíssimo. Se não entrar o terceiro, se não construir isso dentro do psiquismo, a criança pode ir para situações mais doenças, né, mais regredidas, né, esquizofrenia e coisas mais primitivas, né? Tem mais gente que pediu a palavra, né, Josi? Acho Sim, que a Anne pediu a palavra de novo. mas antes, o Luiz Antônio também tinha pedido, tá? Antes da Tá, Anne. desculpa. Tá? Olha, se tiver alguém que não falou ainda, pode deixar, pode ceder e depois eu entro, se der tempo. Não tem problema não. Tudo bem? Eu acho Tudo Paula, bem. É o seguinte, eu tive uma compreensão que me ajudou muito no estudo do Freud, foi quando o narcisismo. Pelo narcisismo, que inclusive é quando ele vai poder explicar, em além do princípio do prazer, o instinto de morte e coloca a autopreservação junto com o instinto de vida. Porque quando o Freud forma o eu no narcisismo primário, na convergência do autoerotismo no falos, na menina e no menino. Então, nós somos fundados como seres de prazer. Eu vejo a masturbação como uma legitimação desse fato. Não sei se vocês concordam com isso, né? Tanto que ele chama eu primordial, complemento libidinal do egoísmo, né? E vai depois para as escolhas narcísicas, que faz a escolha homossexual, que não é defesa da não resolução do complexo de Édipo, é evolutivo, e entra no escolha analítica, que é o complexo de Édipo. Então, a civilização, para mim, o que vem a ser? Ela está diretamente ligada à castração. É uma sublimação. É uma sublimação. Não é à toa que ele fala no Ebnuíde nos 4 inconscientes. Inconsciente propriamente dito, inconsciente reprimido, inconsciente que não é reprimido e o pré-consciente. Então, legitima a castração, legitima totem tabu, legitima uma série de trabalhos, né? Batem numa criança é um trabalho espetacular, ele vem junto com o estranho. Né? Logo em seguida vem além do princípio do prazer. Então, isso me ajudou muito. Eu não sei se eu estou sendo pretencioso ou qualquer coisa, mas não. Eu estou dando a minha experiência de estudo com Freud. Né? Não é um teórico de relações de objeto, não é. Deixa isso muito claro. Faz uma crítica fortíssima ao Ferenc, né? Em 32, se eu não me engano, com as cartas chamadas Anos Dolorosos. E Ferenc foi espetacular, porque manteve a mesma persistência do Freud e funda a outra perna da psicanálise, que é relações de objeto, de onde sai um bando de gente. Né? Então, era isso que eu queria... que eu gosto muito da sociedade de Mato Grosso do Sul. Quando eu ainda tinha bigode, depois eu tive aí dando Ferber, né? Então, eu tenho um certo vínculo com a sociedade Mato Grosso do Sul. E agora um vínculo pessoal também. Mas vocês estão de parabéns, eu acho uma sociedade muito interessante. Obrigada. Mas o narcisismo não é por aí, não? Pela castração? Sim, Prazer. com certeza. E vocês vão falar da feminilidade, eu acho que isso é a grande diferença que Freud fala, né? Do simbólico do bebê. Bebê. Mas não sei se estou ajudando, estou atrapalhando. Não, imagina. Sempre é contribuição, né, Luiz Antônio? Contribuição, é isso. Muito bom. Vocês estão me estimulando. E o curso, de alguma forma, é trabalhar junto essas questões, né? Então, acho que ajuda. Bom, nós temos, né, também mais gente parabenizando, né?
a Vânia Nascimento. Parabéns à nossa sociedade pelo evento, parabenizo também a Maria de Lourdes e a Paula pelo trabalho apresentado. E quem pediu a palavra foi a Anne, né? Annelise Rota. De novo. Hoje eu estou me achando. Eu acho que é o primeiro online. Você gosta do assunto complexo de Édipo, né, Annelise? Também extremamente. Eu estou aqui só de ouvinte, né? Então, podendo. É bom, né? É uma delícia. A fala do Tiago Martinez me provocou um pensamento e que a Biluca Maria de Lourdes, Maria de Lourdes já começou a falar e possivelmente no próximo encontro ela vai retomar, né? Vocês vão retomar isso com o feminino. E ele fala em relação, na teoria do Freud, do medo de perder o pênis, né? Eu entendi a questão dele, essa ênfase do pênis, não do falo. E o que eu queria trazer é que quando eu leio Freud, eu não sou sozinha, tem muitos autores que me acompanham com esse entendimento, que fica muito confuso, embora em alguns momentos ele fala do falo, que não tem nada a ver com pênis e tal, outros momentos ele fala inveja do pênis mesmo. Então, essa diferenciação não fica tão clara. E vocês estavam enfatizando também isso, né? Quando vocês disseram que o complexo, que o Freud, a teoria foi feita em torno do Édipo masculino, e como se o feminino veio a galope no segundo tempo, contornando. Então, assim, é como se o Freud ficasse devendo um pouco para a explicação do complexo de Édipo feminino. Né? Eu só queria trazer essa confusão que eu sinto e que não sou só eu, né? Eu sei que não sou só eu, que possivelmente eu acho que no próximo encontro vocês vão retomar bem essa questão, né? Sim. Sim, a gente pretende, né, Annelise? Porque, assim, nós vamos trabalhar principalmente o texto de 31, né, e o de 32, 33, que é a sexualidade feminina e a questão do feminino, né? A feminilidade, desculpa. E é muito interessante, porque né, no texto de 31, inclusive, eu já estou adiantando, tá? Porque eu não estou aguentando, eu estou falando, né? No texto de 31, as porque respostas... tá bom, foi estimulado, isso é bom. As respostas que ele dá para Melanie Klein, para Ernesto Jones, para... Qual foi a outra? Karen Horner, que estavam querendo se contrapor à teoria, né? Aos conceitos dele, e ele já puxava o tapete rapidinho, ele não tinha muita conversa fiada, não. Então é muito interessante você ver também esse movimento, né? Porque eu acho que é isso, a psicanálise é viva, né? Ainda bem, que bom, né? Senão fica uma coisa também muito fechada e vira dogma, aí nós estamos perdidos, né? Então eu penso que é bem interessante como que o próprio Freud... E ele fala isso muito claramente. Eu acho que nesse ponto ele tem uma honestidade intelectual invejável, diga-se de passagem, porque ele fala claramente que ele não dá conta disso. Nesse momento, não. Vou deixar para a posteridade, deixa para os outros vão vir aí e vão tentar decifrar esse enigma que se chama feminilidade. Né? Então, eu acho que é muito interessante. Sim, sim. Então, já estou dando um spoiler da semana mas que vem. É bem lembrado, da bem lembrado. Vamos fazer propaganda, né? Porque... Acho que tem a Denise, né, Josi? Denise Vasconcelos, que pediu a palavra. A Josi, acho que travou. Denise Vasconcelos. Em vez de tirar a voz, eu tirei o vídeo. Tá. Primeiro, né, eu acho que ficou muito claro na palestra anterior essa questão do masculino e feminino, né, tanto no homem quanto na mulher, como porções, né, de um mesmo ser. Então, quando entra toda essa questão o que vai ser de uma criança que tem 2 pais ou 2 mães, isso tem que estar meio acordado, né, porque a função feminina e a função masculina serão desempenhadas de alguma maneira, eu acredito, né, não sei. E a outra coisa é um grande alívio, né? Que a gente não fique no Freud
quando falo na sexualidade. Eu sinto muita pena dele não ter nascido hoje, porque é tanta psicanalista que todas iam acabar com ele, né? Nesse aspecto da sexualidade. Porque vocês falam da masturbação do menino que gosta do pênis. Pera, e a menina não gosta da vagina, não gosta do clitóris? Né? A menina não, né? A menina não tem nada para mexer. E, na verdade, não é assim, né? Então, eu estou com uma expectativa muito grande em relação à próxima palestra. Não que eu não tenha gostado dessa, essa né? É o fundante. Mas essa parte do feminino, da mulher, né? Me interessa muito. Então, você vai gostar, porque está bem caprichada a parte da feminilidade. Legal. Desde o comecinho que eu vejo Freud é assim. Todos os congressos que eu vou, então vem a discussão e sempre fala do do pênis. E isso sempre me pega, porque a psicanálise já andou tanto, mas isso ainda é fundamental, viu, Anne? Né? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre dúvidas, sabe, Denise? Sim. Porque assim, não primeiro, só dúvidas, mas essa coisa o que foi fundante, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista que nós temos que contextualizar a história ou melhor, o momento do Freud. Ele é um ser do seu tempo. Então, por mais gênio, por mais maravilhoso que ele tivesse, né, em termos de ideias, de pesquisas e toda isso que eu gostaria a construção, dele hoje. Exatamente. Eu acho que ele... Entendi agora. De alguma forma, ele estava atravessado pelo tempo dele, né? Então, as cartas que ele escreve para a mulher dele, né, era que esperando que ela fosse a mulher daquele tempo, né? Então, sim. Eu acho não que podia ler certos livros que não era recomendável, né, a ela, né? Então, sim. Toda uma cultura em relação a isso. E ainda assim ele estava à frente do tempo dele, né? Tudo que ele falou, tudo que ele descobriu, eu acho que ele estava não só no tempo, ele estava à frente. Ignorante, de jeito nenhum, hein? Ignorante. Não, Denise, eu só estou falando. Você colocou uma coisa de uma forma brincalhona que é bem verdade, mas foi como ele foi tecendo nessa parte da epistemologia dele, né? Foi essa, né? Falando do menino. Claro, estava pensando nele, provavelmente, né? Lógico, não ia pensar em mim, né? Nós começamos... A questão complicada é porque aquilo até que a Kátia já falou, eu acho que o Luiz Antônio falou também, que para o ser humano, né, nada é natural. O Freud mostrou isso claramente, quer dizer, por mais que nós temos um corpo, temos um substrato biológico, porque a mente não fica voando à toa por aí, nós temos um corpo, né? O ego é, antes de tudo, corporal, né? Então, não é? Na hora que dói o dente, eu estava hoje reclamando com a Paula que eu estava com um pouquinho de incômodo, é o meu, ninguém vai sentir por mim. Então, eu acho que nós temos essa ambiguidade. De um lado, um corpo, né, biológico, com todos os limites disso, que, por sinal, ataca muito o nosso narcisismo. Haja visto que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, até lembrei de um pai que falou para a gente, olha, um vírus que a gente consegue matar com água e sabão, e derrubou o mundo, né? Então, acabou com toda a nossa maravilhosa onipotência, né? Então, nós temos um corpo que também é o nosso limite, mas, ao mesmo tempo, nós temos essa capacidade simbólica que fez com que saíssemos desse lugar puramente biológico para um lugar completamente antinatural. Então, isso tem preço, tem um preço alto que nós, humanos, pagamos, né? Então, eu penso que essa é a grande genialidade do Freud, né? Quando ele traz de uma maneira muito clara, principalmente em 3 ensaios, eu sou muito encantado com essa obra, onde ele mostra isso, que não tem nada de natural na questão da sexualidade humana. Saímos da função puramente da reprodução, né? Então, isso, legal, mas é um belo de um complicador. Mais alguém, gente, quer colocar alguma contribuição, alguma pergunta?
eu digo que não é de graça. Posso de novo? Morde a Era maçã, né? só um minutinho. A Cláudia Moraes está parabenizando e o Paulo Baixa está perguntando, né? A Biluca, a Maria de Lourdes falou sobre o tempo do Freud, né? E ele está perguntando qual é o tempo de Freud? Eu tô colocando aqui a questão histórica, quer dizer, Freud é um homem que foi atravessado pelo final do século XIX e início do século XX, né? Então, não tem como a gente imaginar que ele pudesse alcançar tudo que nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Até porque eu acho que vamos dizer assim, o grande salto que ele dá é que ele conseguiu algo que é muito raro, é você conseguir ir além do seu contemporâneo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Você está vivendo o seu tempo e podendo pensar uma coisa à frente do seu tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não era um super. Então, ele tinha, de fato, atravessamento do seu tempo histórico, né? Ele era um homem do final do século XIX e início do século XX. Não sei se eu respondi, Paulo. Luiz Antônio pediu a palavra, Luiz Antônio. Pode ir? Posso, obrigado. O que eu estava querendo falar é o seguinte, o Freud ele não seria contemporâneo quando ele já deixa assinalado na obra dele os transgêneros, que nós hoje olhamos como identidade, não como patologia. Quando ele mostra as autoimunes, quando ele mostra as psicossomáticas, que se pode entender o suicídio, eu acho ele bastante contemporâneo. E quanto à questão que uma colega aí falou, que, como é que o Freud seria hoje? Ele ia apanhar para chuva das mulheres, né? Principalmente se ele estivesse falando hoje aqui. Mas é uma questão fundante isso no pensamento da metapsicologia, por ele criado, o simbólico. Ele não fala de pênis não é esse elemento biológico. Ele fala que existe um corpo psíquico e um corpo biológico. E quando há essa distonia, você vai caminhar para os transgêneros. Você, se não resolve um Édipo, você não vai ter uma homossexualidade evolutiva, e sim uma defesa do Édipo não resolvido. Vamos olhar Leonardo da Vinci. Vamos olhar Leonardo da Vinci. Que o Leonardo da Vinci vivia com aquela mãe dele, né? O que o Freud fala do simbólico? A menina entra no Édipo ao aceitar a castração. Está incluído aí a feminilidade, dependendo dela evoluir. Que ela pode evoluir com uma negação da sexualidade, ela pode evoluir com uma masculinidade por causa do clitóris pênis simbólico, e pode evoluir para a feminilidade, em busca do pênis bebê. Ele fala isso. Aí, outro dia, um colega meu perguntou assim, Luiz, mas quando é que ela sai do Édipo? Para mim, ela sai do Édipo quando ela interdita o filho no sentido de que agora eu vou sair com o teu pai, vamos dizer. Agora eu vou ficar com o teu pai. Vai para o teu quarto e vai dormir. E eu tive uma cliente minha que falava isso, que fez isso com o filho dela. Ela se separou e o filho um dia chegou lá, todo satisfeito com o travesseirinho. Mãe, eu vou dormir aí com você. Vai proteger a mãe? Não, ela falou, não, vai para o teu quarto. É isso que eu estava falando no início sobre a facilitação ou atrapalha. Ou se atrapalha ou facilita. Né? Uhum. Aí fica Lacan dizendo, eu posso pegar Lacan, o nome do pai é o não do pai, dito pela mãe. A mãe leva a lei paterna. Eu não sou lacaniano, não. Mas eu penso o seguinte, que Freud tem uma teoria, e uma teoria muito completa, muito precisa, muito interdependente nos trabalhos e conceitualmente. Você pode falar do Freud pelos conceitos, e uma das perguntas que eu tenho feito, e aproveito que está com muitos didatas aí, docentes, eu pergunto sempre assim, gente, os conceitos freudianos podem ser usados nas teorias de relações de objetos? Podem ser usados na contemporaneidade com Roussillon, com Green, com Marocco, com o casal Botella? Eu sempre pergunto isso.
Eu acho que não. Realmente eu acho que não. Porque você vê que quando ele fala em narcisismo primário, ele vai falar em além de morte. Que quando forma o ego na convergência do alterotismo, traz o instinto de morte que ele chama de angústia primária, que vem de uma descarga interna, traz para dentro do eu. Então é muito interessante e muito fácil. Puta, pretensão e água benta diz que a gente usa na quantidade que quer, né? Mas eu realmente acho que ele é um cara que, até na definição que ele faz da teoria dele, né? Quando ele diz: estou fazendo uma teoria abstrata de difícil compreensão, mas, se entendidas, as dificuldades tornam-se simples. Então, é um negócio muito... Eu acho que as mulheres de hoje gostariam de conhecer o Freud, porque ele nunca foi contra as mulheres, não, pelo contrário, ele sempre valorizou. Agora, assisti uma conferência uma vez falando das perversões dele. E a minha pergunta ao expositor foi a seguinte: aonde isso vai ajudar a compreensão da metapsicologia? Porque isso, para nós, na clínica, interessa essa compreensão. Porque relações de objeto é uma outra teoria. Metapsicologia é outra teoria. Contemporaneidade é antes ainda de relações de objeto. É o psicanalista sendo introjetado e corrigindo as falhas. Então, acho que para nós, em clínica, é fundamental. Eu não sou freudiano, não sou relações de objeto, eu sou tudo. Depende do momento. Sim. É feito cirurgia. Quando a gente opera, abre a caixa e você tem que saber que ferro que você vai usar. Que tempo que você vai usar, que ferro é aquele. Mas vocês são instigantes, realmente são instigantes. Não sei se eu estou falando demais ou se eu estou contribuindo ou estou atrapalhando. Bom, temos algumas parabenizações ainda. A Luz e Cléria aqui parabenizando. Muito bom pensar acompanhando vocês. E o Paulo Baixa faz mais uma contribuição dizendo, a questão do tempo do Freud. A questão do tempo freudiano se mantém até hoje, e eu acho que, de alguma forma, nós também dissemos isso, As meninas também, E, de novo, a Sandra Amorim falando, parabéns para Maria de Lourdes e para Paula, excelente apresentação, E eu acho que, como é que estamos de tempo, Débora? Eu acho que já está na hora, Já está. Se ninguém tem mais nada a colocar, já está na horinha para a gente encerrar. Luiz Antônio, só falar para você, eu acho que até o fim dos episódios você vai se filiar à SPMS. Então. Eu acho também. Mais uma vez agradeço aos colegas, a Paula e a Maria de Lourdes, agradeço a todos vocês que estiveram aqui hoje, Vamos continuar na quinta-feira, tem mais coisa agradeço todas as contribuições, as perguntas, muito mais coisa para a gente conversar ainda na próxima quinta. Eu queria passar a palavra para a Paula e para a Maria de Lourdes por uma mensagem final, para vocês se despedirem, por favor. Eu gostei muito, acho que se a gente conseguir trabalhar assim no curso de quinta também vai ser bacana, porque eu acho que a contribuição sempre enriquece bastante o trabalho, E é isso, gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Paula. Eu quero agradecer também, acho que foi bastante rica a nossa discussão. Dá pano para manga, onde tem Freud dá pano para bastante manga, Então eu acho que isso é muito legal, muito rico. E espero na quinta para que a gente possa abrir esse outro capítulo aí que vai ser sobre a questão da feminilidade, tá bom? Boa noite para vocês. Perfeito. Boa noite, então, até quinta. Só tem mais um filminho aqui que nós vamos passar para despedir, tá bom? Muito obrigada Boa noite a todos. Boa noite. Vimos aqui neste episódio um pouco mais sobre o complexo de Édipo. E para continuar com esse importante e interessante tema, aguardo você no próximo capítulo. Até lá!
Bom, Boa noite. então boa noite. Boa Até noite. quinta. Até.